Dalva caiu de joelhos no cruzamento de terra batida, sua filha de 4 anos agarrada à saia rasgada, e sussurrou para o homem no cavalo à sua frente. Eu estou perdida. Não era sobre as estradas, era sobre a vida inteira. E Lourenço Almeida, o fazendeiro que todos chamavam de milionário solitário, respondeu com uma simplicidade que mudaria tudo. Então venha comigo. Ninguém imaginava que aquele encontro sob o sol do fim de tarde, com a poeira subindo das estradas secas do interior, seria o começo de uma história que faria a cidade inteira questionar o que realmente significa estar perdido e o que realmente significa encontrar o caminho de volta para casa. A tarde morria devagar naquele cruzamento onde 4 estradas se encontravam sem levar a lugar nenhum que importasse. Dalva Moraes tinha 24 anos, mas seus olhos carregavam o cansaço de quem já havia vivido 3 vidas inteiras. Suas botas estavam gastas até o couro exposto, a saia coberta de poeira vermelha das estradas que ela percorrera durante semanas sem destino. Nos braços, segurando sua mão com força desesperada, estava Iris, sua filha de 4 anos, com os olhos grandes e assustados de quem não entendia por que a mãe chorava em silêncio todas as noites. Elas haviam caminhado desde o amanhecer. Dalva não sabia mais para onde ir. Cada porta que batia se fechava antes mesmo de ela terminar de pedir ajuda. Cada olhar que recebia vinha carregado de julgamento, de sussurros maldosos, de acusações que ela não merecia, mas que carregava como se fossem verdade. Seu marido havia morrido 6 meses antes, afogado no rio durante uma enchente violenta. Ele estava tentando salvar 2 crianças que haviam sido arrastadas pela correnteza. Conseguiu. Salvou as 2, mas a água o levou. A cidade deveria tê-lo chamado de herói. Deveria ter erguido um monumento em sua memória. Mas não foi isso que aconteceu. Alguém começou a espalhar que Dalva havia mandado o marido atravessar o rio, mesmo com a tempestade, que ela queria que ele buscasse seus pertences na casa que estava sendo inundada, que a ganância dela custou a vida de um homem bom. A mentira se espalhou mais rápido que a verdade. Em poucas semanas, ninguém mais quis dar trabalho para Dalva. O senhorio a expulsou da pequena casa que alugavam. As portas se fecharam uma por uma, até que não restou nada além das estradas. Agora, ali naquele cruzamento, com o sol descendo e a noite se aproximando, Dalva sentiu as pernas cederem. Iris começou a chorar, não de fome ou sede, mas do medo que as crianças sentem quando percebem que os adultos ao redor perderam o rumo. Dalva ajoelhou na terra, abraçou a filha contra o peito e, pela primeira vez em meses, deixou as lágrimas caírem sem tentar esconder. Foi quando ouviu o som dos cascos do cavalo. Lourenço Almeida vinha da cidade, as alforjas cheias de suprimentos para a fazenda, pensando em mais um dia vazio em uma casa que ecoava silêncio. Ele tinha 38 anos, ombros largos de quem trabalhou a vida inteira sob o sol, mãos calejadas de carregar peso. Seu rosto era marcado pelo tempo e pelo sofrimento de uma perda que ele nunca conseguiu superar completamente. Ele era dono de uma das maiores fazendas de café da região. Tinha dinheiro suficiente para viver confortavelmente por várias vidas. Mas nada disso importava quando voltava para casa e encontrava apenas o vazio. Ele viu as 2 figuras no cruzamento de longe. Uma mulher ajoelhada, uma criança ao lado. Algo no jeito que ela segurava a menina, protegendo com o próprio corpo, mesmo sem ter mais nada para oferecer, fez Lourenço diminuir o passo do cavalo. Ele conhecia aquele tipo de desespero. Tinha visto no espelho durante anos. Parou o cavalo a alguns metros de distância para não assustá-las. Dalva levantou o rosto e foi quando Lourenço viu. Viu o orgulho tentando sobreviver debaixo da humilhação. Viu a força tentando resistir debaixo do esgotamento.
Viu a mãe disposta a morrer antes de deixar a filha perceber o quão perdidas elas realmente estavam. A senhora precisa de ajuda? Lourenço perguntou, a voz grave, mas não ameaçadora. Dalva limpou as lágrimas com as costas da mão suja de terra. Eu estou perdida, ela disse, e não era sobre as estradas. Era sobre tudo. Sobre não saber onde dormir naquela noite, sobre não ter para onde ir, sobre não conseguir proteger a própria filha do frio e da fome que viriam com a escuridão. Lourenço desceu do cavalo devagar, mantendo distância respeitosa. Ele viu as roupas rasgadas, os pés machucados, a criança tremendo apesar do calor. E viu algo mais. Viu dignidade. Viu uma mulher que não estava pedindo esmola, apenas dizendo a verdade mais crua que existe. Que ela estava perdida e não sabia como se encontrar. Então venha comigo, Lourenço disse com uma simplicidade que parecia impossível para a situação. Dalva piscou, confusa. Como? Venha comigo, ele repetiu. Tenho uma fazenda a 2 horas daqui. Comida quente, cama limpa, trabalho honesto se quiser. Sem perguntas sobre o passado. Só uma chance de recomeçar. Se você está chegando agora no canal e gosta de histórias que tocam o coração, se inscreva para não perder nenhum vídeo como esse. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade. Escreva também nos comentários de onde você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Dalva olhou para aquele homem como se ele tivesse falado em outra língua. Ninguém oferecia ajuda sem querer algo em troca. Ninguém abria portas para mulheres como ela, marcadas pela desgraça e pelos rumores maldosos. Eu não posso pagar, ela disse a voz fraca. Não pedi pagamento, Lourenço respondeu. Pedi que você viesse comigo. O resto a gente resolve depois. Íris puxou a saia da mãe. Mamãe, estou com fome. Dalva fechou os olhos. Orgulho não alimenta uma criança. Orgulho não protege do frio da noite. Orgulho não vale nada quando tudo que você tem para oferecer para sua filha são desculpas e promessas vazias. Por que você faria isso? Ela perguntou, procurando a armadilha, o truque, a condição escondida que sempre vinha com ofertas generosas demais. Lourenço olhou para o horizonte, onde o sol descia, tingindo tudo de laranja e vermelho. Porque eu sei o que é estar perdido, ele disse simplesmente. E sei que às vezes a gente precisa que alguém mostre o caminho de volta. Ele ajudou Dalva a subir no cavalo. Depois ergueu Íris e a colocou na frente da mãe. Por fim, montou atrás das duas, segurando as rédeas com firmeza. Íris encostou a cabeça no peito da mãe e pela primeira vez em dias pareceu relaxar. Dalva sentiu o calor do corpo de Lourenço atrás dela, sólido, presente, real. Não era o calor do desejo ou da atração, era o calor da humanidade. De alguém que se importava o suficiente para parar. Enquanto o cavalo começava a andar, Dalva olhou para trás uma última vez para aquele cruzamento onde 4 estradas não levavam a lugar nenhum. Ela não sabia ainda, mas estava deixando para trás mais do que apenas poeira e desespero. Estava deixando para trás a versão de si mesma que acreditava que estar perdida era o fim da história. Às vezes, estar perdido é apenas o começo de ser encontrado. A fazenda apareceu no horizonte quando a noite já cobria o céu com seu manto escuro cheio de estrelas. Dalva viu primeiro as luzes das janelas, depois o contorno da casa grande, sólida, construída em pedra e madeira, cercada por pés de café que se estendiam até onde a vista alcançava. Era maior do que qualquer casa em que ela já havia pisado. Mais bonita também. Mas o que chamou sua atenção não foi o tamanho ou a beleza. Foi o silêncio que emanava daquelas paredes. Lourenço ajudou Dalva e Íris a descer do cavalo. A menina estava quase dormindo, pesada nos braços da mãe. Ele abriu a porta da frente e acendeu os lampiões. A casa se revelou aos poucos.
Sala ampla com móveis de madeira escura, cozinha espaçosa com fogão a lenha, corredor que levava a vários quartos. Tudo estava impecavelmente limpo, mas frio. Faltava vida naquelas paredes. O quarto ao final do corredor era o quarto de costura, Lourenço disse, a voz baixa para não acordar Iris completamente. Está vazio há tempos. Pode ser seu, da menina também. Dalva seguiu até o quarto. Encontrou uma cama de casal, um armário, uma cadeira de balanço perto da janela. Simples, mas confortável. Mais do que ela tinha visto em meses. Deitou Iris na cama e cobriu a menina com um cobertor que cheirava a lavanda guardada. A filha suspirou e afundou no sono profundo de quem finalmente estava segura. Quando voltou para a sala, encontrou Lourenço colocando lenha no fogão. Ele preparou café, cortou pão, trouxe manteiga e geleia. Colocou tudo na mesa da cozinha, 2 pratos, 2 xícaras, como se fosse a coisa mais natural do mundo ter visitas àquela hora, naquelas circunstâncias. Eles comeram em silêncio. Dalva tinha tanta fome que precisou se controlar para não devorar tudo de uma vez. O pão estava fresco, a manteiga cremosa, o café forte e quente. Era a primeira refeição decente em semanas. Ela sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não de desespero, de alívio. Obrigada, ela disse quando terminou. Lourenço acenou com a cabeça. Amanhã a gente conversa sobre o trabalho. Por hoje, descanse. Trabalho? Dalva perguntou. Essa casa precisa de cuidados que eu não consigo dar, ele explicou. Comida além de café e pão duro, roupas lavadas e remendadas. Alguém que faça isso aqui parecer um lar de novo, não um túmulo. Ele parou, percebendo o peso das próprias palavras. Se você aceitar, o salário é justo, comida e moradia incluídas. Sem perguntas sobre de onde você veio ou o que deixou para trás. Dalva estudou o rosto dele. Procurou sinais de falsidade, de segundas intenções, de armadilhas escondidas atrás de palavras bonitas. Não encontrou. Só viu um homem cansado oferecendo a mesma coisa que ela precisava. Uma chance de recomeçar sem carregar o peso do passado. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou de novo, precisando entender. Lourenço ficou quieto por um longo momento. Então se levantou, foi até a prateleira da sala e voltou com uma fotografia emoldurada. Uma mulher jovem, bonita, com um sorriso doce e olhos gentis. Clarice, ele disse simplesmente. Minha esposa. Morreu há 3 anos de febre amarela enquanto eu estava na capital fechando negócios. Cheguei um dia depois do enterro. Dalva olhou para a foto, depois para Lourenço. Viu a dor crua nos olhos dele, aquela que não cicatriza completamente nunca. A cidade inteira disse que eu tinha matado ela. Lourenço continuou, a voz controlada, mas pesada. Disseram que eu me importava mais com dinheiro do que com minha própria esposa. Que se eu tivesse ficado em casa, em vez de viajar atrás de lucro, ela teria sobrevivido. Como se eu pudesse ter mudado a febre, como se minha presença fosse antídoto para a doença. Ele colocou a foto de volta na prateleira com cuidado, como quem manuseia algo sagrado. Aprendi que as pessoas precisam de alguém para culpar quando coisas ruins acontecem. Facilita, dá sentido ao caos. E aprendi também que não importa quanto você explique, quanto prove sua inocência, a marca do julgamento não sai nunca. Dalva sentiu um nó na garganta. Ele entendia, realmente entendia. Então não, Lourenço disse, voltando a olhá-la diretamente. Não estou fazendo caridade. Estou oferecendo trabalho honesto para alguém que merece uma segunda chance. Porque eu sei que todo mundo merece isso, mesmo quando o mundo diz o contrário. Naquela noite, Dalva deitou ao lado de Iris na cama macia que cheirava a lavanda. Pela primeira vez em meses, dormiu sem medo de ser expulsa antes do amanhecer. Sem medo de acordar com frio ou fome, sem medo de não saber como proteger a filha no dia seguinte. Mas havia algo mais, algo que ela não esperava.
uma sensação estranha e quase esquecida florescendo no peito. Esperança, pequena, frágil, mas real. A esperança de que talvez, apenas talvez, estar perdida não fosse o fim da história. Talvez fosse só uma curva no caminho. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas trouxeram rotina. Rotina trouxe familiaridade. A familiaridade trouxe algo perigoso que nenhum dos dois esperava: conexão. Dalva acordava com o primeiro canto do galo e preparava café forte do jeito que Lourenço gostava. Ele saía para os cafezais logo cedo, supervisionando o trabalho dos homens que colhiam os grãos vermelhos maduros. Ela cuidava da casa, lavava roupas no tanque do quintal, preparava refeições que faziam a cozinha cheirar a vida novamente. Íris corria pelo terreiro perseguindo galinhas, rindo de um jeito que Dalva não ouvia há meses. Lourenço voltava ao meio-dia para o almoço. Sempre tirava as botas na porta, lavava as mãos e o rosto no balde do lado de fora. Sentava à mesa onde Dalva já havia colocado a comida. Eles conversavam pouco no começo, apenas o necessário. "Está bom", ele dizia sobre a comida. "Obrigada", ela respondia. Mas aos poucos, o silêncio entre eles deixou de ser desconfortável. Uma tarde, Lourenço chegou mais cedo e encontrou Íris chorando no quintal. A menina havia caído e ralado o joelho. Dalva estava dentro de casa preparando o jantar e não tinha visto. Lourenço ajoelhou ao lado da criança, pegou um lenço limpo do bolso e limpou o sangue com cuidado. "Dói?" ele perguntou. Íris acenou que sim, os olhos cheios de lágrimas. "Quer que eu te mostre um segredo?" A menina parou de chorar, curiosa. Lourenço assoviou baixinho e, de repente, 3 pássaros pequenos pousaram no muro perto deles. Íris arregalou os olhos, maravilhada. "Eles vêm quando eu chamo", Lourenço explicou. "Você quer aprender?" Dalva viu tudo da janela da cozinha. Viu um homem que havia perdido a chance de ser pai, ensinando sua filha a assobiar para os pássaros. Viu Íris rindo, o joelho machucado já esquecido. Sentiu algo se mexer dentro do peito, algo que ela tinha certeza que havia morrido junto com o marido naquele rio. À noite, depois que Íris dormia, Dalva e Lourenço ficavam na sala. Ele lia em voz alta do jornal velho que comprava na cidade. Ela remendava camisas à luz do lampião. Às vezes, ele parava de ler e contava histórias da fazenda, de como havia construído tudo com as próprias mãos, de como Clarice plantava flores por todo lado, até a casa parecer um jardim. Dalva ouvia, fazendo perguntas ocasionais, e aos poucos foi entendendo que aquele homem não era apenas rico, era solitário, assombrado, perdido do mesmo jeito que ela. "Você sente falta dela?" Dalva perguntou uma noite, a coragem vindo de lugar desconhecido. Lourenço fechou o jornal pensativo. "Todos os dias", ele admitiu. Mas não do jeito que era no começo. No primeiro ano, a falta era como ter um buraco no peito. Doía respirar, doía acordar, doía existir. Ele olhou para as próprias mãos. Agora é diferente. É uma tristeza mais suave, como uma cicatriz que só dói quando você toca. Ainda está lá, mas dá para viver com ela. "Eu sei do que você fala", Dalva disse baixinho. "Meu marido, ele era bom, trabalhador. Amava Íris mais que tudo." Ela parou de costurar, olhos distantes. "Ele morreu salvando 2 crianças de se afogarem, e a cidade inteira me culpou. Disseram que eu o mandei atravessar o rio por ganância, que eu queria os nossos pertences da casa que estava inundando. Mentira completa. Mas a mentira pegou fogo e a verdade ficou cinzas." Lourenço a olhou com compreensão profunda. "As pessoas preferem acreditar no pior. É mais fácil. Perdi tudo", Dalva continuou, a voz tremendo levemente. "A casa, o trabalho, os amigos que achei que tinha, até a dignidade. Passei semanas nas estradas, batendo em portas, implorando por uma chance. Todas se fecharam.
Até a minha, Lourenço disse. Até a sua, Dalva repetiu, e pela primeira vez em muito tempo sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Está gostando dessa história? Então deixa sua curtida e me conta aqui nos comentários. Você faria o que Lourenço fez? Ajudaria alguém sem fazer perguntas? Quero saber sua opinião sincera. As semanas continuaram passando. Lourenço começou a ensinar Iris a andar a cavalo. A menina ficava na frente dele na sela, segurando as rédeas com mãozinhas determinadas, enquanto ele guiava o animal devagar pelo terreiro. Dalva assistia da varanda, o coração apertado de gratidão e algo mais que ela não queria nomear ainda. Uma manhã, Dalva encontrou Lourenço no galpão construindo algo em madeira. "O que é isso?" ela perguntou. "Uma mesa pequena", ele respondeu, medindo uma tábua. "Para Iris. Pensei que ela poderia ter um cantinho próprio para desenhar. Você disse que ela gosta de fazer desenhos, não foi?" Dalva ficou sem palavras. Esse homem prestava atenção, ouvia, se importava com detalhes que ninguém mais notava. "Posso ajudar?" ela ofereceu. Lourenço parou, surpreso. "Você quer aprender carpintaria?" "Quero aprender a fazer coisas duradouras", Dalva disse. "Coisas que não desaparecem na primeira tempestade." Então ele ensinou. Mostrou como segurar a plaina, como deixar a lâmina deslizar seguindo o veio da madeira. Colocou as mãos sobre as dela para guiar o ângulo correto, e ambos sentiram a corrente elétrica daquele toque. Não era apenas contato físico, era conexão, reconhecimento, duas almas feridas se reconhecendo no outro. A mesa ficou pronta em 3 dias. Iris chorou de felicidade quando a viu, correndo para abraçar Lourenço com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio. "Obrigada, tio Lourenço", ela gritou. "Tio Lourenço." Ele olhou para Dalva por cima da cabeça da menina. Os olhos dela estavam brilhando. Ele sentiu algo se quebrar dentro do peito, mas não de dor, de alívio. Como se uma porta trancada há anos finalmente tivesse cedido. Naquela noite, depois que Iris dormiu abraçada ao desenho que havia feito na mesa nova, Dalva e Lourenço ficaram na varanda, olhando as estrelas. O silêncio entre eles não era mais vazio. Era cheio de coisas não ditas, mas compreendidas. "Obrigada", Dalva disse de repente. "Por quê?" Lourenço perguntou. "Por me ver", ela respondeu. "Não como a viúva amaldiçoada, não como a mulher que as pessoas culpam, só como Dalva." Lourenço ficou quieto por um momento. Então disse suave: "Obrigado por fazer essa casa voltar a ser um lar." E naquele silêncio estrelado, algo começou a crescer entre eles. Algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda, mas que ambos sentiam florescendo como café na época certa. Algo que assustava tanto quanto consolava. Porém, a paz que estavam construindo estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum deles esperava. A mudança de estação trouxe chuvas frias, e o primeiro sinal de que a felicidade frágil que haviam construído poderia ser destruída a qualquer momento. Iris acordou uma manhã tossindo, a testa quente demais. Dalva colocou panos frios, fez chá de ervas, rezou todas as orações que conhecia, mas a febre só aumentava. No segundo dia, Iris mal conseguia manter os olhos abertos. A tosse era profunda, arranhando o peito pequeno. Dalva reconheceu os sinais. Pneumonia. A mesma doença que havia levado 3 crianças da vizinhança quando ela era mais nova. O mesmo monstro silencioso que entrava sorrateiro e roubava vidas pequenas antes que alguém pudesse fazer alguma coisa. "Preciso de um médico", Dalva disse a Lourenço, a voz quebrando. "Ela precisa de remédio. Ela precisa." "A cidade fica a 3 horas daqui", Lourenço interrompeu, já pegando o casaco. "O médico tem remédio para febre forte. Eu vou buscá-lo." Dalva olhou pela janela. A chuva caía pesada, transformando as estradas em rios de lama. "Está perigoso demais."
Você pode se perder, pode. E se eu não for, o que acontece com ela? Lourenço perguntou, colocando o chapéu. Não era uma pergunta de verdade. Era uma decisão já tomada. Dalva sentiu o desespero apertar a garganta. Todos os homens que ela havia amado desapareceram tentando fazer a coisa certa. Seu pai, que saiu para buscar trabalho na cidade grande e nunca voltou. Seu marido, que entrou no rio para salvar crianças e foi levado pela correnteza. Agora Lourenço ia sair naquela tempestade horrível por causa dela, por causa de Íris. Por favor, ela sussurrou, não vá. Eu não posso perder mais ninguém. Lourenço segurou o rosto dela com as duas mãos, fazendo-a olhar para ele. Eu vou voltar, ele disse com convicção absoluta. Vou trazer o remédio e vou voltar, prometo. Ele montou no cavalo e partiu na tempestade. Dalva voltou para o quarto onde Íris ardia em febre, delirando, chamando por pessoas que não estavam ali. Ela molhou mais panos, cantou canções de ninar com a voz embargada, segurou a mãozinha quente da filha como se pudesse transferir sua própria força vital. As horas se arrastaram como anos. A chuva não parava. O vento uivava ao redor da casa como bicho ferido. Dalva imaginou Lourenço caído em alguma estrada enlameada, o cavalo fugido, ele sozinho no frio e na escuridão. Imaginou Íris parando de respirar. Imaginou ficar completamente sozinha de novo. Por favor, Deus, ela rezou ajoelhada ao lado da cama. Eu sei que não mereço nada, eu sei que já pedi demais. Mas ela é inocente, ela não fez nada de errado. Salve ela, salve ele, por favor. Se você está acompanhando essa história e ela está te emocionando, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. Cada gesto conta muito. A noite chegou e passou devagar, minuto por minuto, cada segundo uma eternidade. Dalva não dormiu, não comeu. Apenas segurou Íris e esperou, o coração partido entre o medo da perda e a impossibilidade de escolher quem salvar. Quando o amanhecer finalmente veio, pálido e cinzento, Dalva ouviu o som mais bonito do mundo, cascos de cavalo. Ela correu para a porta e viu Lourenço descendo do animal. Ele estava encharcado até os ossos, tremendo de frio, os lábios roxos, mas nas mãos segurava firme um pequeno frasco de vidro. O remédio, ele disse, entregando para ela com mãos trêmulas. 2 gotas a cada 4 horas. O médico disse que vai funcionar. Dalva administrou o remédio imediatamente. Então se voltou para Lourenço e viu o estado dele pela primeira vez. Estava pálido demais, tremendo descontroladamente, os dedos brancos do frio extremo. Ela o puxou para perto do fogo, tirou as roupas molhadas dele sem cerimônia, envolveu-o em cobertores. Suas mãos, ela sussurrou, vendo os dedos inchados e pálidos. Você está com princípio de congelamento. Vou ficar bem, ele murmurou, mas mal conseguia segurar a xícara de chá quente que ela preparou. Dalva massageou as mãos dele com cuidado, soprando ar quente sobre os dedos gelados, esfregando devagar para trazer de volta a circulação. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, molhando as mãos que tentava salvar. Por que você fez isso? Ela perguntou, a voz rompida de emoção. Por que você arriscou sua vida? Lourenço a olhou através da névoa de exaustão. Porque vocês são minha família agora, ele disse simplesmente. E a gente não abandona a família. Aquelas palavras atingiram Dalva como um raio. Família. Eles eram uma família, não pela lei, não pelo sangue, mas pela escolha, pela decisão diária de cuidar, de proteger, de se importar. Eu amo você. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. Eu sei que é loucura, eu sei que é rápido demais, mas eu amo você, Lourenço Almeida. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu também amo você, Dalva.
Desde o dia em que você disse que estava perdida, e eu percebi que eu estava perdido também, esperando por você me encontrar. Nas horas seguintes, enquanto o remédio fazia efeito e a febre de Íris começava a baixar, Lourenço e Dalva cuidaram um do outro. Ela massageou as mãos dele até a cor normal voltar. Ele ficou acordado ao lado dela, segurando-a quando o medo voltava. E quando Íris finalmente abriu os olhos, a febre quebrada, e sussurrou, mamãe, com voz fraca, mas clara, os dois choraram de alívio. Mas o alívio seria breve, porque tempestades não vêm apenas da natureza. Às vezes vêm montadas em cavalos, vestidas de respeitabilidade, armadas com julgamento. Íris se recuperou devagar, dia após dia, ficando mais forte. As mãos de Lourenço sararam também, embora doessem quando fazia frio. Durante a convalescença da menina, algo mudou entre Dalva e Lourenço. O amor que haviam confessado não era mais não dito. Estava ali, presente, vivo, crescendo a cada olhar, a cada toque casual, a cada momento compartilhado. Eles não precisavam esconder mais. Quando Íris dormia, sentavam na varanda de mãos dadas. Quando trabalhavam na casa, seus corpos se procuravam, buscando a proximidade que aliviava a solidão de anos. Eles conversavam sobre futuro pela primeira vez, sobre como seria se ela ficasse não só até o final das chuvas, mas para sempre. Sobre como Íris poderia crescer ali, ter uma vida boa, com educação e oportunidades, sobre como a casa finalmente tinha voltado a ser um lar verdadeiro. Case comigo, Lourenço disse uma noite sem aviso, sem preparação elaborada. Apenas a verdade crua. Não por obrigação, não por conveniência, mas porque eu te amo e não consigo imaginar um dia sem você e Íris nesta casa. Dalva olhou para ele, o coração transbordando. Sim, ela respondeu. 1000 vezes sim. Eles se abraçaram sob as estrelas, planejando um casamento simples, apenas eles três, e talvez uma testemunha da cidade. Nada grande, nada chamativo, apenas o reconhecimento público do que já existia entre eles. Mas o mundo tem um jeito cruel de interromper felicidade quando ela começa a florescer. Padre Vicente chegou numa tarde de sol, acompanhado por 4 homens, o delegado da cidade, 2 fazendeiros vizinhos e o dono do armazém. 5 homens em 5 cavalos, a certeza moral estampada nos rostos como se fosse virtude. Dalva os viu primeiro da janela da cozinha. Seu estômago se revirou. Ela conhecia aquela formação. Conhecia aquele tipo de visita. Tinha visto antes, quando vieram dizer que ela não era mais bem-vinda na cidade, quando vieram expulsá-la da casa alugada. Lourenço, ela chamou, a voz controlada, mas tensa. Ele saiu da casa, limpando as mãos em um pano. Quando viu os homens, sua mandíbula endureceu. Ele conhecia cada um deles. Conhecia suas hipocrisias, seus próprios escândalos escondidos, seus julgamentos seletivos. Padre Vicente, Lourenço cumprimentou com frieza educada. Que traz os senhores aqui? O padre desceu do cavalo, as outras 4 figuras permanecendo montadas, como se precisassem da altura para intimidar. Lourenço, precisamos conversar sobre uma situação delicada que chegou aos nossos ouvidos. Situação delicada, Lourenço repetiu, sem inflexão. A mulher que está morando aqui, o dono do armazém, um homem gordo chamado Augusto, interveio. Nós sabemos quem ela é. Sabemos da reputação dela. Uma viúva marcada pela desgraça, expulsa da cidade por trazer má sorte. Ela não trouxe desgraça nenhuma, Lourenço cortou, a voz afiada. Ela é uma mulher honesta, que perdeu o marido em circunstâncias trágicas e foi caluniada por gente com língua venenosa e coração pequeno. Um dos fazendeiros, homem de barba grisalha chamado Reinaldo, se inclinou na cela. Lourenço, nós entendemos sua caridade, mas uma mulher solteira morando na casa de um homem solteiro, isso não é próprio, está causando falatório.
Está manchando seu nome e o dela. Então case com ela, Padre Vicente disse, como se oferecesse solução simples. Faça a coisa certa, legitime a situação diante de Deus e dos homens. Ou, se preferir, ele hesitou, escolhendo palavras com cuidado. Mande-a embora. Ajude-a a encontrar outro lugar, mas essa situação atual não pode continuar. Dalva apareceu na porta, Íris atrás dela, segurando a saia da mãe. Os 5 homens olharam para ela com expressões variadas. Desaprovação, pena, desprezo mal disfarçado. Lourenço sentiu o peso do momento. Aqui estava a escolha: defender Dalva contra os homens que controlavam a opinião pública da região, arriscar sua reputação, seus negócios, sua posição social, ou ceder, fazer o que eles queriam, casar por pressão, em vez de por amor, transformar algo puro em obrigação. Ele olhou para Dalva. Viu o medo nos olhos dela. Viu a dignidade tentando se manter em pé debaixo do peso do julgamento. Viu a mulher que havia aprendido a amar, a mulher que trouxe vida de volta para sua casa morta, a mulher que merecia ser defendida, não negociada. Mas então viu também os 5 homens. Viu o poder que eles representavam. Viu as memórias de 3 anos atrás, quando esses mesmos homens o haviam julgado após a morte de Clarice, quando sussurraram que ele tinha matado a esposa com negligência, quando o isolaram socialmente até ele não aguentar mais sair de casa. Dalva já vai embora, Lourenço disse, as palavras saindo antes que seu cérebro pudesse parar sua boca. Silêncio. Dalva piscou como se tivesse levado um tapa. O quê? Ela sussurrou. Ela já estava de partida, Lourenço continuou, a voz estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Ficou apenas temporariamente, para se recuperar. Agora está bem. Vai seguir viagem. O padre acenou satisfeito. Uma decisão sábia, Lourenço. Deus reconhece quando um homem escolhe o caminho correto. Os homens começaram a se preparar para partir. Dalva ficou parada na porta, o mundo desabando ao redor dela. Íris começou a chorar, sentindo a tensão, sem entender completamente o que estava acontecendo. Lourenço, Dalva tentou, a voz quebrando. Você prometeu... Mas ele não olhou para ela. Não conseguia. Se olhasse, mudaria de ideia. Se olhasse, veria sua própria covardia refletida nos olhos dela. Os homens partiram satisfeitos, carregando a certeza de que haviam salvo um homem da ruína. Padre Vicente ainda acenou ao sair, como se tivesse feito um grande favor. Quando ficaram sozinhos, Dalva entrou na casa, pegou a pequena trouxa com suas roupas e as de Íris. Não disse nada, não gritou, não chorou. Apenas arrumou as poucas coisas que possuíam. Dalva, Lourenço tentou, a voz fraca. Não, ela cortou, ainda sem olhar para ele. Não precisa explicar, eu entendo. Você tem uma posição a manter, negócios a proteger, uma reputação. Eu sou só uma viúva perdida que você ajudou por pena. Não é pena, ele protestou. Então o que é? Ela se virou para ele, os olhos finalmente encontrando os dele. Se você me amasse de verdade, teria me defendido. Teria olhado aqueles homens nos olhos e dito que eu pertenço aqui, que nós somos uma família, mas você não fez isso. Você me vendeu para manter a paz deles. As palavras cortaram mais fundo que qualquer faca, porque eram verdade. Eu sinto muito, foi tudo que Lourenço conseguiu dizer. Dalva pegou Íris no colo. A menina chorava, perguntando por que estavam indo embora, por que o tio Lourenço não estava impedindo elas. Dalva caminhou até a porta, parou por um segundo. Obrigada pela hospitalidade, Sr. Almeida. Ela disse, formal, distante. Que Deus lhe dê paz. E saiu, de volta para a estrada, de volta para estar perdida. Lourenço ficou parado na sala vazia, ouvindo os passos dela se afastando. Olhou para a mesa pequena que haviam construído juntos para Íris. Olhou para os 2 pratos na cozinha, agora sujos do café da manhã, que haviam tomado juntos poucas horas antes,
quando tudo ainda era perfeito. Olhou para o homem que havia se tornado um covarde, de novo. Dalva caminhou até as pernas não aguentarem mais. O sol estava alto e quente, cruel em sua indiferença. Íris chorava, pedindo para voltar, perguntando por que o tio Lourenço não tinha vindo junto. Dalva não tinha respostas. Não para a filha, não para si mesma. Ela havia sido tola. Havia deixado o coração amolecer. Havia acreditado que aquela paz, aquela felicidade frágil, poderia durar. Mas paz nunca durava para pessoas como ela. Pessoas marcadas pela desgraça eram condenadas a viver à margem, sempre correndo, sempre perdidas. Encontrou uma árvore grande à beira da estrada e desabou embaixo dela. Íris se aninharam em seu colo, exausta de chorar. Dalva olhou para a estrada à frente, depois para a estrada atrás. Não havia diferença. Ambas levavam a lugar nenhum. Ela pensou na fazenda, na cama macia, na cozinha cheirosa, nas mãos de Lourenço guiando as dela enquanto faziam a mesa, no jeito que ele olhava para Íris, com ternura de pai, no amor que ele havia declarado sob as estrelas. Mas amor não significava nada sem coragem. Amor sem ação era apenas palavra vazia levada pelo vento. Mamãe, Íris sussurrou. Estou com sede. Dalva não tinha água, não tinha comida. Não tinha nada além de uma trouxa de roupas velhas e um coração quebrado em pedaços tão pequenos que nunca mais se juntariam. Ela fechou os olhos. Talvez, se dormisse, acordaria e descobriria que tudo havia sido um sonho. O cruzamento onde conheceu Lourenço, os meses na fazenda, o amor, a esperança, talvez acordasse e estivesse de volta ao nada de onde tinha vindo. Mas o sono que veio não foi tranquilo. Foi o sono da exaustão completa. E quando Dalva finalmente cedeu a ele, não percebeu que Íris estava chamando seu nome com voz cada vez mais fraca. De volta à fazenda, Lourenço estava parado no mesmo lugar onde Dalva o havia deixado. A casa que havia ganhado vida nas últimas semanas agora parecia um mausoléu de novo, silenciosa, fria, morta. Ele olhou para a foto de Clarice na prateleira, sua primeira esposa, aquela que ele havia falhado por escolher negócios sobre presença. Eu fiz de novo, ele disse para a foto. Falhei de novo. A memória de Clarice veio vívida, uma das últimas conversas que tiveram antes dele viajar para a capital. Ela estava sentada naquela mesma cadeira de balanço, costurando. Lourenço, ela havia dito, quando você estiver longe, quando tiver que tomar decisões difíceis, lembra de uma coisa. O que você escolhe diz quem você é, não o que você fala. Ele havia falhado em escolher Clarice, e agora havia falhado em escolher Dalva. Lourenço foi até o quarto que havia sido delas. A cama ainda estava bagunçada, de onde Dalva havia levantado apressada aquela manhã. O vestido velho que ela remendava à noite estava jogado na cadeira. O cheiro dela ainda impregnava o ar. Ervas e pão fresco e algo mais, algo unicamente Dalva. Ele pegou o vestido, segurou contra o peito e, pela primeira vez em 3 anos, desde a morte de Clarice, Lourenço Almeida se permitiu chorar. Não lágrimas contidas e silenciosas, mas soluços profundos que rasgavam o peito, que expeliam anos de dor guardada, anos de culpa, anos de fracasso. O que eu faço? Ele perguntou ao silêncio. O que eu faço agora? O silêncio não respondeu. Mas algo dentro dele respondeu, uma voz que soava como Clarice, como Dalva, como sua própria consciência finalmente acordando do sono covarde. Você vai atrás dela, a voz disse. Você para de ter medo do que os outros pensam e começa a viver de acordo com o que você sabe que é certo. Lourenço limpou as lágrimas. Olhou para a foto de Clarice uma última vez. Me perdoa, ele disse. Perdoa por não ter estado lá, mas não vou falhar de novo. Não com Dalva, não com Íris, não comigo mesmo.
Ele montou no cavalo mais rápido que tinha e galopou pela estrada que Dalva havia tomado. O sol estava começando a descer, tingindo o céu de laranja e vermelho. Ele cavalgava rápido, os olhos procurando, o coração martelando. Foi quando viu uma figura caída sob uma árvore. Uma criança deitada ao lado. "Dalva!" ele gritou, descendo do cavalo antes do animal parar completamente. Ela estava inconsciente, o rosto pálido, os lábios rachados de sede. Íris estava acordada, mas letárgica, chorando baixinho. Lourenço verificou o pulso de Dalva. Fraco, mas presente. Ele a ergueu nos braços, colocou Íris na frente da sela e cavalgou de volta para a fazenda mais rápido do que havia cavalgado na vida. Cada segundo contava. Cada batida do coração dele era uma oração. "Por favor, não me deixe perder ela. Por favor, me dê uma chance de fazer certo dessa vez." Chegou na fazenda quando a noite já cobria o céu. Deitou Dalva na cama, deu água para Íris, preparou compressas frias. Ele trabalhou a noite toda, cuidando das duas, observando, rezando, prometendo a qualquer Deus que estivesse ouvindo que se elas sobrevivessem, se ele tivesse uma segunda chance, não seria covarde de novo. Quando o amanhecer chegou, Dalva abriu os olhos, confusa, desorientada. "Onde? Você está em casa", Lourenço disse, segurando a mão dela. "Você está segura. Íris está bem. Vocês duas estão em casa. Você me mandou embora." Dalva sussurrou, as lágrimas voltando. "Eu fui um covarde", Lourenço admitiu, a voz quebrando. "Eu tive medo. Medo do julgamento deles. Medo de perder tudo de novo. Mas o que eu perdi quando você saiu foi muito pior que qualquer coisa que eles poderiam fazer comigo." Ele colocou a mão no rosto dela, fazendo-a olhar para ele. "Dalva Moraes, eu amo você. Não por pena, não por conveniência, mas porque você me fez voltar a viver quando eu estava apenas existindo. E eu vou provar isso. Para você, para Íris, para a cidade inteira." "Como?" ela perguntou, querendo acreditar, mas com medo de se machucar de novo. "Me dê uma chance", Lourenço implorou. "Uma chance de fazer certo, de ser o homem que você merece, o homem que eu deveria ter sido desde o começo." Dalva olhou para ele, viu a sinceridade nos olhos dele, viu o arrependimento verdadeiro, viu o homem que havia arriscado a vida para salvar Íris, o homem que havia construído uma mesa pequena só para ver uma criança sorrir. "Uma chance", ela disse finalmente. "Mas, Lourenço, se você me decepcionar de novo, eu não vou sobreviver. Meu coração não aguenta mais quebrar. Não vou decepcionar", ele prometeu. Nunca mais. E naquele momento, com a luz do amanhecer entrando pela janela, algo foi selado entre eles. Não apenas amor, mas compromisso, a escolha consciente de lutar, de enfrentar, de não deixar o medo vencer. Mas palavras são fáceis, ações são o verdadeiro teste. E o teste estava chegando. Lourenço esperou 3 dias. 3 dias para Dalva se recuperar completamente. 3 dias para Íris voltar a sorrir. 3 dias para ele ter certeza absoluta do que faria. Na manhã do 4º dia, ele acordou com o sol, preparou o café, e quando Dalva desceu para a cozinha, encontrou o vestido com suas melhores roupas. Não as roupas de trabalho da fazenda, mas a roupa que usava para ocasiões importantes. "Onde você vai?" ela perguntou. "Nós vamos", ele corrigiu. "Você, eu e Íris, estamos indo para a cidade." O medo atravessou o rosto de Dalva. "Lourenço, não. Você não precisa..." "Preciso sim", ele interrompeu gentilmente. "Preciso consertar o que quebrei. Preciso olhar aqueles homens nos olhos e dizer a verdade. Preciso que você confie em mim." Dalva hesitou. A cidade era onde tudo havia desmoronado para ela, onde as mentiras haviam se espalhado como fogo, onde cada rosto guardava julgamento pronto para ser lançado. Mas quando olhou para Lourenço, viu determinação inabalável. "Está bem", ela disse finalmente. "Vamos juntos." Eles se prepararam em silêncio. Dalva colocou seu vestido menos remendado,
penteou o cabelo de Íris com carinho. Lourenço selou os cavalos. E juntos, como família, começaram a cavalgada até a cidade. Era dia de feira. A praça principal fervilhava de gente. Vendedores gritando preços, crianças correndo entre as barracas, mulheres escolhendo tecidos, homens discutindo política e colheitas. O coração pulsante da comunidade. Quando Lourenço, Dalva e Íris entraram na praça, as conversas começaram a morrer. Cabeças se viraram, sussurros começaram a se espalhar como ondas em lago tranquilo. Ali estava o fazendeiro rico, e ali estava a viúva amaldiçoada, juntos, publicamente. Lourenço desceu do cavalo, ajudou Dalva a descer, ergueu Íris nos braços. Caminhou até o centro da praça, onde a multidão era mais densa. Sua presença comandava a atenção. As pessoas se aproximaram, curiosas, chocadas, ansiosas por escândalo. Padre Vicente apareceu, o rosto vermelho de indignação. Lourenço, o que você está fazendo? Nós tínhamos um acordo. Não tínhamos acordo nenhum, Lourenço disse, a voz firme e alta o suficiente para todos ouvirem. Vocês me intimidaram, e eu fui covarde o suficiente para ceder. Mas isso acaba hoje. A multidão aumentou. Augusto, o dono do armazém, se aproximou. Reinaldo, o fazendeiro de barba grisalha. Outros rostos conhecidos, alguns hostis, alguns apenas curiosos. Lourenço, você está cometendo um erro, Reinaldo disse. Essa mulher... Lourenço interrompeu, colocando o braço ao redor de Dalva. É Dalva Moraes, é viúva de um herói que morreu salvando 2 crianças de se afogarem. É mãe de Íris, uma menina de 4 anos, que merece crescer sem ser marcada pelas mentiras que vocês espalharam sobre a mãe dela. Murmúrios percorreram a multidão. Algumas pessoas pareciam desconfortáveis, outras defensivas. Ela trouxe má sorte. Alguém gritou da multidão. Má sorte! Lourenço se virou na direção da voz. Vocês chamam de má sorte um homem morrer salvando crianças? Vocês chamam de maldição quando alguém sacrifica a própria vida para salvar outras? Que tipo de gente vocês são? O silêncio pesou. Lourenço continuou, a voz vibrando com emoção controlada. Essa mulher bateu na porta de cada um de vocês, pedindo trabalho, pedindo uma chance. E todos fecharam a porta na cara dela. Não por ela ter feito algo errado, mas porque era mais fácil acreditar em fofoca que em decência. Ele olhou ao redor, fazendo contato visual com várias pessoas. Eu fui um deles. Quando vocês vieram até minha casa e me pressionaram, eu cedi. Eu deixei Dalva ir embora. Eu escolhi minha reputação sobre a mulher que amo. Gaspes e sussurros explodiram na multidão. Lourenço não parou, mas encontrei ela na estrada, desmaiada de exaustão e desidratação, com a filha quase morrendo ao lado, e percebi que reputação não significa nada se você não consegue olhar no espelho. Dinheiro não significa nada se você usa ele para comprar paz em vez de fazer o certo. Ele se virou para Padre Vicente. O senhor falou sobre fazer a coisa certa diante de Deus. Então deixa eu te fazer uma pergunta, padre. Deus se importa mais com aparências ou com amor verdadeiro? Com o que os outros pensam ou com como tratamos os mais vulneráveis? Padre Vicente abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não tinha resposta. Lourenço segurou as mãos de Dalva, levantou-as para todos verem. Eu vou me casar com Dalva Moraes, não porque vocês mandaram, não porque preciso legitimar nada, mas porque eu a amo, porque ela trouxe vida de volta para minha casa morta, porque ela me ensinou que perder alguém não é desculpa para parar de viver. Ele olhou diretamente para Augusto. Você que fala tanto de moral, tem uma amante na cidade vizinha. Todo mundo sabe, mas ninguém diz nada porque você tem dinheiro. Augusto ficou vermelho como tomate. A multidão começou a murmurar alto. Lourenço se virou para Reinaldo. E você, que tanto prega sobre família, expulsou seu próprio filho quando ele escolheu se casar com uma moça pobre. Onde estava sua compaixão então?
Reinaldo desviou o olhar envergonhado. Todos nós temos falhas, Lourenço disse, a voz mais suave agora, mas ainda firme. Todos nós cometemos erros, mas a diferença entre gente decente e gente cruel é simples. Gente decente oferece segundas chances. Gente cruel só sabe apontar dedos. Uma voz na multidão gritou. E se ela realmente trouxer má sorte? Uma mulher idosa se adiantou. Dona Mercedes, parteira respeitada na comunidade. Má sorte? Ela disse, a voz fraca, mas clara. Eu estava lá no dia em que o marido dela morreu. Vi ele pular no rio sem hesitar. Vi ele salvar 2 crianças. E vi ela gritar para ele não entrar na água. Ela tentou impedi-lo. Mas ele foi porque era um homem bom, que não conseguia ficar parado vendo crianças morrerem. A multidão ficou em silêncio. Dona Mercedes continuou. E em vez de honrar o sacrifício dele, vocês criaram mentiras. Vocês destruíram a viúva que ele deixou. Vocês deveriam ter vergonha. Outras vozes começaram a se levantar. Uma jovem mãe. Eu sempre achei estranha aquela história. Um comerciante. Eu deveria ter oferecido trabalho para ela. Aos poucos, a maré estava virando. Lourenço sentiu Dalva apertar sua mão. Ele olhou para ela, viu as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas também viu algo mais. Alívio, validação. A verdade finalmente sendo dita em voz alta. Então aqui está minha decisão, Lourenço declarou. Eu vou me casar com Dalva Moraes na próxima semana. Todos estão convidados. Venham celebrar conosco ou fiquem em casa julgando. Mas saibam que nós vamos ser felizes de qualquer jeito, porque nós escolhemos o amor, e ninguém mais tem poder sobre essa escolha. Ele se virou para Dalva, ignorando a multidão completamente agora. Desculpa por ter demorado, ele disse baixinho. Desculpa por não ter feito isso desde o começo. Dalva sorriu através das lágrimas. Você fez agora. Isso é o que importa. A multidão começou a se dispersar, alguns ainda bufando de desaprovação, mas muitos com expressões pensativas. Dona Mercedes se aproximou, abraçou Dalva. Bem-vinda de volta, querida, ela disse. Você sempre foi bem-vinda. Outras pessoas começaram a se aproximar, pedindo desculpas, oferecendo felicitações, oferecendo presentes para o casamento. A mudança não era universal, mas estava começando. Enquanto cavalgavam de volta para a fazenda ao fim da tarde, Íris dormindo na frente de Lourenço, Dalva olhou para o homem que havia defendido ela publicamente, que havia arriscado sua posição social, que havia escolhido amor sobre medo. Obrigada, ela disse. Não precisa agradecer, Lourenço respondeu. Eu só fiz o que deveria ter feito desde o início. Escolhi você. E naquele caminho de volta para casa, com o sol se pondo atrás deles, uma família que havia sido quebrada começou a se reconstruir, mais forte dessa vez, porque tinha sido testada e tinha sobrevivido. O casamento aconteceu uma semana depois, exatamente como Lourenço havia prometido. Não na igreja, porque Padre Vicente ainda estava envergonhado demais para oficiar, mas na fazenda, sob um pé de jacarandá florido que Clarice havia plantado anos atrás. Dona Mercedes oficiou a cerimônia, usando a autoridade que a idade e o respeito lhe davam. 15 pessoas compareceram. Não muitas, mas as certas. Vizinhos que tiveram coragem de ir contra a opinião ainda dividida da cidade. Trabalhadores da fazenda que amavam Lourenço e haviam aprendido a respeitar Dalva. E Íris, claro, com um vestido novo que Dona Mercedes havia costurado especialmente para ela. Dalva usava um vestido simples mas bonito, também presente de Dona Mercedes. Lourenço vestia seu melhor terno, mas o que realmente os vestia era a certeza absoluta de que estavam fazendo a escolha certa. Lourenço Almeida. Dona Mercedes começou. Você aceita Dalva Moraes como sua esposa para amar e proteger, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe? Aceito, Lourenço disse, a voz firme e clara.
Dalva Moraes, você aceita Lourenço Almeida como seu marido para amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe? Dalva olhou para o homem à sua frente. O homem que a havia encontrado perdida e mostrado o caminho de volta. O homem que havia falhado uma vez, mas tinha tido coragem de consertar seu erro. O homem que havia enfrentado uma cidade inteira por amor a ela. Aceito, ela disse, e sentiu o peso de anos de dor finalmente começar a se dissolver. Dona Mercedes sorriu. Então, pelo poder que a comunidade e Deus me concedem, eu declaro vocês marido e mulher. Lourenço beijou Dalva sob o jacarandá florido, enquanto os presentes aplaudiam. Íris correu para abraçar os dois, gritando, papai, mamãe, pela primeira vez, e ambos sentiram os corações transbordarem. A festa foi simples. Comida preparada pelas mulheres que compareceram. Música tocada por um dos trabalhadores que tinha violão. Danças e risadas e a alegria de pessoas que estavam celebrando não apenas uma união, mas uma vitória sobre o preconceito e o medo. Quando a noite chegou e os convidados foram embora, Lourenço, Dalva e Íris ficaram sozinhos na varanda da casa. A mesma varanda onde haviam se sentado tantas vezes durante aqueles meses, aprendendo a confiar, aprendendo a amar, aprendendo a ser em família. Você se arrepende? Dalva perguntou baixinho, a cabeça apoiada no ombro do marido. De quê? Lourenço perguntou, brincando com os dedos dela. De ter me escolhido, de ter enfrentado todos, de ter mudado sua vida toda. Lourenço virou o rosto dela para o dele. Dalva, minha vida começou de verdade no dia em que te encontrei perdida naquele cruzamento. Tudo antes disso era apenas existir. Você me ensinou a viver de novo. Nós nos ensinamos, ela corrigiu. Você me deu um lar quando eu não tinha nada. Me deu dignidade quando todos haviam tirado ela de mim. Me deu amor quando eu achei que nunca mais seria amada. Eles ficaram em silêncio, observando Íris perseguir vagalumes no jardim. A menina estava rindo, feliz, segura, finalmente criança de novo, em vez de pequena testemunha de tragédia. Ela vai crescer aqui, Lourenço disse. Vai ter educação, oportunidades, vai saber que ser mulher não significa aceitar menos. Vai saber que família não é só sangue, é escolha. E vai saber que pessoas podem mudar, Dalva acrescentou. Que erros podem ser consertados, que coragem não é nunca ter medo, é ter medo, mas fazer a coisa certa mesmo assim. Os meses se transformaram em anos. A fazenda prosperou, não apenas em café, mas em amor. Dalva transformou a casa em lar verdadeiro. Flores por todo lado, como Clarice fazia, mas também ervas medicinais que ela cultivava e usava para ajudar vizinhos doentes. Comida farta que ela compartilhava com quem precisava. Portas sempre abertas para os perdidos, os rejeitados, os que não tinham para onde ir. Lourenço ensinou Íris tudo sobre a terra. Como plantar, como colher, como respeitar os ciclos da natureza. E quando a menina completou 8 anos, ele começou a ensiná-la a ler e escrever também, porque educação era a herança mais valiosa que poderia deixar. A cidade mudou. Não completamente, nunca completamente. Ainda havia os que olhavam de cara feia, os que sussurravam, os que se recusavam a aceitar. Mas havia mais que começaram a questionar seus próprios julgamentos, mais que começaram a oferecer segundas chances, mais que aprenderam com o exemplo de Lourenço e Dalva que amor verdadeiro não pede permissão para existir. Dona Mercedes se tornou avó honorária de Íris. Augusto, envergonhado depois de sua própria hipocrisia ter sido exposta, começou a contratar mulheres viúvas em seu armazém. Reinaldo reconciliou-se com o filho que havia expulsado. Pequenas mudanças, mas mudanças reais. Uma tarde, 5 anos depois do casamento, Dalva estava no jardim, regando as flores, quando viu uma mulher magra, vestidos rasgados, criança nos braços, caminhando pela estrada. A mulher parou no portão da fazenda, hesitante. Dalva reconheceu aquele olhar.
desespero, vergonha, medo, o mesmo olhar que ela tinha quando Lourenço a encontrou. Posso ajudar? Dalva chamou caminhando até o portão. A mulher engoliu seco. Eu ouvi dizer que vocês às vezes oferecem trabalho. Eu não tenho para onde ir. Meu marido morreu e a cidade... Eles dizem coisas sobre mim que não são verdade. Eu só preciso de uma chance de recomeçar. Dalva olhou para Lourenço, que havia aparecido ao ouvir vozes. Ele acenou com a cabeça, sorrindo. Ela se virou de volta para a mulher. Você está perdida? Dalva perguntou gentilmente. A mulher piscou, surpresa com a pergunta direta. Sim, ela admitiu. Completamente perdida. Dalva sorriu abrindo o portão. Então venha comigo, venha para casa. E assim o ciclo continuou. Não de tragédia, mas de redenção. Não de desespero, mas de esperança. Porque às vezes tudo que uma pessoa perdida precisa é que alguém mostre o caminho. E às vezes, ao mostrar o caminho para outros, a gente descobre que nunca mais vai se perder de novo. Lourenço e Dalva envelheceram juntos naquela fazenda. Viram Íris crescer, casar, ter seus próprios filhos. Viram a casa se encher de risadas de netos. Viram a comunidade lentamente se tornar mais gentil, mais acolhedora, mais disposta a dar segundas chances. E toda vez que Dalva passava por aquele cruzamento onde 4 estradas se encontravam, o lugar onde sua vida havia mudado para sempre, ela parava por um momento, não com tristeza pela mulher perdida que havia sido, mas com gratidão pela jornada que aquele momento de desespero havia começado. Porque ela havia aprendido a verdade mais importante de todas. Estar perdido não é o fim da história. Às vezes, é apenas o começo de ser encontrado. E às vezes, a pessoa que te encontra acaba descobrindo que ela também estava perdida, apenas esperando por você para achar o caminho de volta para casa. Se você está sempre por aqui e acompanha nossas histórias, considere se tornar membro do canal. Você terá acesso antecipado aos vídeos, além de outros benefícios. É nosso jeito de agradecer quem caminha com a gente. E assim terminamos mais essa história que nos faz refletir sobre segundas chances e coragem de amar. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal para não perder histórias como essa. Deixe nos comentários. Você já teve que defender alguém que ama contra o julgamento dos outros? Como foi? Suas experiências nos ajudam a criar histórias ainda melhores. Obrigado por estar aqui e ser parte desta comunidade que valoriza histórias que tocam o coração. Até o próximo vídeo.